Olá, bem-vindo a mais um capítulo do curso Toro de Ouro dos Indicadores. E chegou a hora da gente mergulhar nos indicadores. Esse primeiro indicador que a gente vai falar é o mais importante do mundo, é o payroll. Esse capítulo a gente vai só entender o que é o payroll. Depois a gente vai ver como que ele afeta a bolsa americana, os índices do dólar, o resto do mundo, do Brasil. O payroll é o relatório do emprego americano e é um relatório bem completo. Ele é publicado toda primeira sexta-feira do mês, todos os meses, lá nos Estados Unidos. O payroll, ele traz muitas informações sobre o emprego do cidadão americano. Entre elas, indica quantas pessoas estão empregadas, quantas pessoas estão na folha de pagamento dos Estados Unidos, quantas pessoas conseguiram emprego, quantas pessoas perderam emprego. E é muito importante para analisar se a economia vai bem ou não, né? Para analisar se a economia vai bem ou não, é inerente analisar quantas pessoas estão empregadas, quantas pessoas estão ativas na força de trabalho, quantas conseguiram emprego, quantas perderam emprego. Bom, o payroll traz uma variedade de informações sobre o emprego do cidadão urbano americano, mas ele ficou mais conhecido, né, dentro de toda a gama de informações que ele traz. Payroll ganhou o apelido payroll, significa a variação no emprego. Quantas pessoas conseguiram emprego? É isso que quer dizer quando a gente fala payroll. Por mais que payroll é um relatório com um monte de informação. Quando alguém fala assim, o payroll veio bom, significa que mais pessoas vieram empregadas. Por exemplo, vamos usar um exemplo do nada aqui, ó. Dia 10 de janeiro de 2020, né? O payroll, a expectativa, o survey, a expectativa era que 160 mil pessoas novas conseguissem emprego nos Estados Unidos. Mas, na verdade, só 145 mil pessoas conseguiram emprego. Então o payroll veio ruim. É isso que quer dizer quando você ouve alguém dizer o payroll veio bom, o payroll veio ruim. O payroll é um relatório do emprego, 1 milhão de informações, mas a gíria virou, o payroll bom, o payroll ruim é quantas pessoas conseguiram emprego e quantas pessoas não conseguiram emprego. Então, por exemplo, vamos ver aqui, dia 7 de fevereiro, tá? A expectativa era que se criasse 165 mil empregos, mas foram criados 255 mil empregos. Então, o payroll veio bom. Essa é assim que o mercado fala. Dito isso, um payroll maior, né, mais gente empregada, mais gente conseguiu emprego, é bom para a economia dos Estados Unidos, mais consumidores gastando e empurrando o crescimento. Não precisa ser nenhum gênio para saber que gente empregada gasta mais, consome mais do que gente desempregada, né? E todos nós sabemos que o consumo é a força propulsora principal de qualquer economia. Bom, o payroll é o indicador que tem mais impacto no mercado de câmbio, né? Principalmente no Brasil. Às vezes, a bolsa americana ou o índice dólar, né, sobem ou descem com força por causa desse número. Esses dados do emprego americano, eles acabam sendo analisados junto com um monte de outros dados que vêm dentro do payroll, né, como o desemprego, quais setores contrataram mais, quais setores contrataram. Foi o varejo, foi a hospitalidade, né? Foi hospital, foi construção civil, né? Foi manufatura, healthcare, né? Que é a saúde também. É diferente se o setor da construção civil contratou mais, ou se o setor hoteleiro contratou mais, ou se o setor de varejo, ou se o setor de transporte, ou a manufatura, ou a saúde, ou a aviação, né? Mas a vasta maioria dos investidores, né? Que é onde a gente vai focar, onde a gente se inclui, eles focam na variação mensal. Por isso que ganhou o apelido payroll, é a variação mensal. Então, quantas vagas foram criadas? É isso. Quando a gente diz que um payroll veio alto, significa que mais pessoas foram contratadas do que era o consenso. Foi o exemplo que eu dei. Janeiro. Veio ruim, o consenso era 145, era 160, veio 145. No mês seguinte era 165, veio 255. Então, um exemplo de ruim e bom. Ou seja, um payroll baixo, quando o payroll vem ruim, significa que menos pessoas foram contratadas do que a gente esperava, do que era o consenso, né? A gente achou que X pessoas iam arrumar emprego e, no caso aqui, veio X menos 15 mil. A gente achou que ia vir 160, veio 145. Né? Então, é ruim, menos gente com dinheiro no bolso, menos gente para gastar, né? Quanto mais longe for do consenso,
né? Mas quanto mais distante for do que era esperado pela média dos investidores, isso aqui é uma média, né? Um survey médio, né? Mais bruscos vão ser os movimentos nos mercados, né? Quanto mais longe, mais a reação vai ser mais forte. Vamos passo a passo para entender o payroll, a folha, né, de pagamentos do trabalhador urbano na construção civil, na manufatura, na indústria de produção de bens e serviços. Como os Estados Unidos inteiro é uma cidade gigantesca, é tudo conectado e tudo online, ele é um dado muito preciso. Tá? Bom, basicamente, né, ele desconta o trabalhador rural, por isso que eu falo trabalhador urbano, porque todo mundo fala non-farm payroll, né? Ou seja, eles excluem o trabalhador rural. Todo mundo fala assim, eu prefiro pensar que é o trabalhador urbano, é o médico, é o cara da indústria, da construção civil e por aí vai, né? Ou seja, o cálculo, ele cobre 80% dos empregados americanos. Também desconta a empregada doméstica, quase não tem empregada doméstica nos Estados Unidos, é primeiro mundo, né? E quem trabalha em ONG, Estados Unidos não tem ONG, lá é capitalismo, né? Quase não tem ONG, é diferente daqui. Eu gosto de pensar que ele mede o trabalhador urbano da cidade, onde a economia é mais veloz, onde o dinheiro circula mais rápido, onde os trabalhadores se movimentam mais entre empresas, né? E assim, vamos lá, mensalmente, esses dados estatísticos são divulgados, indicando quantos postos novos de trabalho foram criados ou destruídos nos Estados Unidos, quantas pessoas conseguiram emprego. Dependendo de como o payroll, né, a variação no payroll vem, ele confunde, ele dribla os investidores, os operadores de bolsa, os traders, que estão todos ali tentando adivinhar como ele vai vir, tirar vantagem de mudanças inesperadas nos dados do emprego, sempre com o objetivo de descobrir para onde vai o dólar, de inferir mais assertivamente se o dólar vai subir ou se o dólar vai cair. O quanto vai subir, quanto vai cair, eles ficam ali calibrando as suas apostas. Mas a grande verdade, gente, é que não existe uma regra no mercado dizendo, se o dólar sobe, se o dólar cai. Existem forças dos mercados. Tem uma cartilha do trader, tem a cartilha do operador de dólar, que a gente vai falar dela já, mas ela pode, às vezes, não se concretizar se as marés dos mercados forem mais fortes. E é disso que nós vamos falar, dessas marés. Bom, como o relatório do emprego é muito completo, né, muitos investidores, né, mais dedicados, a outros gestores que trabalham com isso, eles ficam estudando os indicadores antecedentes para tentar inferir, tentar prever, para descobrir o que vai vir, né? Analisam quais setores podem contratar mais, né, que nem eu mostrei naquele outro quadro, o varejo vai contratar mais, ou vai demitir mais, né, ou o transporte, tudo sempre depende, claro, da situação econômica. E por que saber quantos americanos conseguiram emprego é tão importante? Na verdade, gente, os dados do emprego são a melhor medida de atividade de negócio de qualquer economia, né? O emprego crescendo significa que a economia está expandindo, né? É notório, todo mundo sabe, que consumidor com dinheiro e empregado gasta mais, né? Isso ajuda no crescimento econômico, isso empurra a roda do ciclo de negócios, né? A gente olha como está o emprego dos americanos porque eles são a maior economia do mundo. Os caras são os maiores consumidores do mundo, são os maiores investidores do mundo. É o que afeta a maior parte das economias do planeta. Todo mundo se interessa, né? Para nós, eles são o maior cliente, eles são o maior parceiro comercial do Brasil. Saber como vai a saúde do nosso maior cliente, nosso maior parceiro comercial é fundamental, tá? Então é muito importante. Bom, excluindo o trabalhador rural, né, considerando somente o trabalhador urbano, a força de trabalho americana, ela tem 165 milhões de pessoas, né? Você tem aí um nível de desemprego, mas a força de trabalho são 165 milhões de pessoas. Se você exclui o trabalhador rural e mantém somente o urbano, nós estamos falando de mais ou menos 130 milhões de pessoas empregadas. O mercado de dólar é onde o payroll impacta com força, né? Principalmente aqui no Brasil. O mercado de dólar é gigantesco, né? O maior mercado para se operar dólar, aliás, não sei se vocês sabem, é libra esterlina
contra dólar. Esse é o maior mercado de Forex do mundo, tá? É o nome em inglês, de Foreign Exchange. É um mercado que é 24 horas, de domingo até sexta-feira. Os traders gostam de operar as notícias da noite, ficam lá, todo mundo vira a noite operando. Então esse é o maior mercado de Forex do mundo. Foi só um parênteses, tá? Voltando pro Perol, aqui na B3, né, a gente opera o dólar contra real. Aliás, outra curiosidade, não sei se você sabe, 85% das operações de câmbio do mundo tem dólar numa ponta. Né? Não estou falando do Forex agora, é câmbio mesmo, espécie, né? Essa é a força do dólar. Você faz dólar contra euro, faz dólar contra o won coreano, o que for. 85% das transações de câmbio do planeta tem dólar numa ponta. Bom, agora no payroll de novo. É claro que a gente olha os dados do emprego da Europa, da Alemanha, o maior país da zona do euro, do Japão, da China, né? Mas todos em graus de relevância menor, né? Obviamente a gente olha o nosso emprego, né? Cada país olha os seus dados do emprego e o payroll, os dados do emprego dos Estados Unidos, primordialmente. Cada um tenta olhar, só para deixar claro, cada um tenta olhar os dados do emprego dos seus maiores parceiros comerciais. É claro que se um país tiver a China como o maior parceiro comercial, ele vai olhar a própria folha de emprego, a própria variação do seu emprego e a variação do país que é o maior parceiro comercial deles. No nosso caso, é os Estados Unidos, a China também, a gente também olha da China, mas primordialmente Brasil e Estados Unidos é isso que pega nos mercados, né? Outra coisa importante também relevante tem que estar na mente de todo mundo. Mais da metade dos americanos adultos tem conta em corretora. Poupa em ações. Não especula, não. Poupa. Né? Poupança em ações, gente, é a melhor poupança do mundo. Sempre que sobra um dinheirinho no bolso do americano, ele, além de consumir mais, além de se alavancar mais, além de gastar mais, ele tem uma peculiaridade. Cada país tem a sua peculiaridade. O povo americano gosta de poupar em ação. Não à toa é um povo rico, né? Se ele arruma emprego, eu quero saber. Ele pode ter que poupar em ação. Se ele perde o emprego, eu quero saber. Ele pode ter que vender ação para pagar as contas. A gente sabe, né? Todo mundo quer saber. Bom, a folha de pagamentos, o payroll, além de ser importante economicamente falando, é o dado mais importante do planeta, é um indicador fácil das pessoas entenderem, né? O cidadão americano, o brasileiro, todo mundo entende do emprego, né? A conversa flui fácil. Ah, nossa, você viu como o emprego cresceu? Ah, que bom, deve ser por isso que está todo mundo comprando bolo, está todo mundo comemorando o emprego novo, né? Ou seja, ele se vocês lembrarem no capítulo anterior, é fundamental que as pessoas entendam, né? E ele é de fácil compreensão, né? E isso a gente já sabe que é importante, ser de fácil compreensão. Então, quando sai o relatório do emprego, onde vem a variação do payroll, do non-farm payroll, do emprego que exclui o trabalhador rural, que eu chamo de trabalhador urbano, né? Todo mundo se debruça em cima desse relatório, porque o relatório é super completo. Ele dá uma ótima visão de como está a economia americana, de como estão os negócios. Eu vou repetir, uma economia é a soma de todos os negócios, de todas as transações, por menor que ela seja. Vai, comprou um chiclete, entra no PIB, né? Todas as transações, né, são contabilizadas, né? E juntas elas formam as economias dos países, os PIBs dos países. Bom, nesse relatório de emprego, né, que também vem informações do desemprego, o cerne da questão é como estão os negócios, como vão os negócios. É por isso que no meu Minuto Touro de Ouro lá da Jovem Pan, eu mando bons negócios todo dia para os espectadores, para os telespectadores, né, do Brasil inteiro. A Jovem Pan é a rádio que virou TV, né? Então, a gente quer saber quantos negócios, né, quantos empregados a mais tem, quanto mais gente empregada. Se está saindo mais negócio, né? Deve ser, se tem uma gente empregada, é porque está saindo mais negócio. Se está contratando mais, é porque está saindo mais negócio. A economia deve estar indo bem. E é por isso que o mercado quer sempre saber se as pessoas estão conseguindo emprego
ou não na maior economia do mundo. Porque se elas estão conseguindo trabalho, as coisas devem estar melhorando nos Estados Unidos. Se não tivesse saindo mais negócio, se a economia não tivesse crescendo, o dono da empresa não contrataria. Claro, as empresas são focadas em lucro, a gente sabe, né? Ou seja, se a economia vai bem, as empresas vendem mais, as empresas lucram mais. E se o americano está conseguindo trabalho, a economia do nosso maior cliente, do nosso maior parceiro comercial, está melhorando. É por isso que é muito importante. Gente, é isso aí. Acabou esse capítulo. Reveja o capítulo se for preciso. Perdoa o trabalhador urbano dos Estados Unidos. Faça os exercícios. Vamos para o próximo capítulo só com as informações bem calcificadas. Eu sou o Pablo. Até o capítulo que vem. Vai, Torinho!